Olá, vamos continuar nossas aulas de língua portuguesa, trabalhando hoje, a partir da página 28 do seu material. Nós vamos fazer o início de uma revisão no estudo de texto, uma vez que o assunto não diminuindo a importância de outros, mas a interpretação é de suma importância para que nós possamos penetrar em outros assuntos e dominá-los com mais maestria. Então, página 28. Bom, você tem um texto que você vai ler para responder as questões 1 e 2 e para que nós tenhamos mais objetividade na aula, não ficar muito longa, nós já vamos direto ao ponto. Por exemplo, lendo a questão 1, nós percebemos que o examinador quer que nós compreendamos que a distinção entre os conceitos de epidemia, endemia e pandemia não pode ser feita exclusivamente pelo critério quantitativo, isto é, pelo número de incidências de uma enfermidade. Então, eu já sei que se eu quero a distinção entre esses três conceitos, eu não posso basear apenas no critério quantitativo, ou seja, na quantidade de números dessa enfermidade. Então, de acordo com o texto, para essa distinção é necessário considerar também, então vai ter uma soma de mais um fator aí para nós chegarmos a fazer uma perfeita distinção entre esses três termos. E essa, quando você ler o texto, que eu espero que você já o tenha lido antes dessa aula, isso é muito importante, você deve ter focado especificamente nesse parágrafo, onde diz o seguinte: a distribuição entre epidemia e endemia não pode ser feita, entretanto, com base apenas na maior ou menor incidência de determinada enfermidade em uma população. Veja bem que esse primeiro período, lido aí, está realmente confirmando o que se disse no enunciado. Se o elevado número de casos novos e sua rápida difusão constituem a principal característica da epidemia, então, quer dizer, muitos casos novos e a difusão muito rápida vai caracterizar a epidemia. Já não basta o critério quantitativo para a definição de endemia. O que define o caráter endêmico de uma doença, veja bem, dessa forma nós estamos caminhando para a resposta, é o fato de ela ser peculiar a um povo, a um país ou a uma região. A própria etimologia da palavra endemia denota esse atributo. Endemos, em grego clássico, significa originário de um país, referente a um país, encontrado entre os habitantes de um mesmo país. Então, dessa feita, não tem como nós não marcarmos a alternativa A região de ocorrência dos casos da enfermidade. Então, não desprezou o critério quantitativo, mas ele não é o bastante. Temos que levar em conta também o quesito da letra A. Questão 2. No segundo parágrafo do texto 1, a expressão esse atributo em a própria etimologia da palavra endemia denota esse atributo, retoma a ideia expressa por. Então, nós vamos ao parágrafo em que se encontra tal expressão e vamos ver a que ela se refere. Olha, o que define o caráter endêmico de uma doença é o fato de ela ser peculiar a um povo, a um país ou a uma região. A própria etimologia da palavra endemia denota esse atributo. Então, quando você chega aqui e fala esse atributo, então quer dizer, esse nós já sabemos que ele faz uma referência anafórica, faz referência a algo que veio antes. Então, eu pergunto, esse atributo qual? É esse aqui, ó, de ser peculiar a um povo, a um país ou a uma região, o que vai combinar perfeitamente com a letra B, certo? Para as próximas questões, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 3 a 8 agora nós vamos ter este texto. E nós vamos perceber
que na questão 3 já fala que depreende-se do texto. Então, olha só, depreende-se. Então, eu vou ter que ler o texto e chegar a uma conclusão, porque a resposta não vai estar expressa, né, lá no texto com todas as letras. Nós vamos ter que chegar a uma conclusão. Na número 4 também, do texto se infere a mesma coisa de depreender, de chegar a uma conclusão. Agora, de acordo com o texto, aí quer dizer que nós já vamos encontrar a resposta dentro do texto, não talvez com as mesmas palavras, mas com sinônimos, mas que vai amparar perfeitamente a nossa análise. Então, vamos à leitura do texto. O Brasil é um país diverso e a diversidade é um ativo mais que belo estratégico. Entretanto, o país acabou traduzindo esse ativo em desigualdades de muitas ordens que afetam as pessoas ao longo da vida. A desigualdade não é fato dado e exógeno, distante e acidental. Ela é fruto das escolhas do país. Não raras vezes, a desigualdade é produzida ou ampliada por políticas públicas não muito bem desenhadas. Olha, isso aqui é importante. Olha. Ela é produzida ou ampliada por políticas públicas não muito bem desenhadas, ou seja, que não foram muito bem executadas. Para superá-la, ou seja, superar a desigualdade, em primeiro lugar, é preciso admitir que a desigualdade é nossa e que nós a reproduzimos, quer dizer, nós a produzimos e a reproduzimos. Então, já deu uma certa responsabilidade para todos. Em segundo, que as soluções passam pelas escolhas que o país fará. Então, aí agora, a escolha que o país fará é que pode solucionar o problema da desigualdade. Um dos meios mais efetivos para enfrentar a desigualdade é a educação. Então, ó, enfrentar a desigualdade, olha o remédio, educação. A área que é reconhecida como importante por todos, mas que é historicamente pouco priorizada. Há diversos assuntos relevantes em discussão no país, porém, tendo em vista nossos indicadores, não, nada é mais urgente que investir em educação, diferentemente da área da saúde ou da segurança pública, em que a perda é imediata, concreta e visual. Na educação sem qualidade, a morte é lenta e os erros das políticas públicas afetam o tempo presente, mas em especial o tempo futuro, individual e socialmente. Passando para o terceiro parágrafo, a partir daqui nós vamos ter a maior parte da conclusão de nossas respostas. Então, mais atenção ainda. O fato é que um conjunto de pessoas não está tendo garantido seu direito à educação. Há pessoas ficando para trás, especialmente adolescentes e jovens, e é fundamental que a sociedade se mobilize em torno do assunto. Local de moradia, cor e sexo não podem definir o futuro dos cidadãos. Algumas pessoas já foram perdidas pelo caminho. Então, esse caso de pessoas ficando para trás, pessoas que foram perdidas pelo caminho, tudo está relacionado ao fato de elas não terem o acesso àquele remédio que nós vimos anteriormente, que seria o melhor para enfrentar a desigualdade. Então, você, continuando aqui, você está agora com a informação de que o Atlas da Violência, divulgado recentemente, mostrou que em 2017, 55% dos homicídios ocorreram entre homens jovens, sendo que a maior parte das vítimas não tinham ensino fundamental completo e a imensa maioria assassinada era negra. Então, você observa a incidência de homicídios com pessoas jovens, com ensino fundamental incompleto, olha, não tinha nem o ensino fundamental completo, e imensa maioria negra. Outras pessoas sem suficiente educação formal de qualidade seguem para uma vida adulta cheia de restrições. Então, veja bem,
Olha só o que está dizendo aqui, sem suficiente educação formal de qualidade. Então, quer dizer, não tem uma educação suficiente, resultado, vida adulta cheia de restrições. Ou seja, mais uma vez, fomentando, inchando ali o fator desigualdade no país. Então, essas pessoas precisam o quê? Criar estratégias em busca do tempo perdido. Mas afinal, quem são os adolescentes e jovens que estão ficando para trás? Quem são essas pessoas? Pode-se qualificar esse público por pelo menos duas perspectivas. Olha, quem é que está mais, cada dia mais, engrossando a estatística de desigualdade no país? Os que estão no sistema educacional e apresentam baixos níveis de aprendizagem e os que deixaram a escola com baixa instrução, ou seja, só confirmando cada vez mais que a educação, que já vimos lá em cima, é o meio melhor para enfrentar a desigualdade. Está vendo? Quanto menos a educação existe no meio das pessoas, onde tem menos acesso à educação, maior é a desigualdade. Os indicadores do PNAD contínua de 2018, pesquisa realizada pelo IBGE, divulgada em junho de 2019, oferece-nos uma visão ampla também daqueles que estão fora do sistema de ensino, daí sua importância. Aproximadamente 8% da população de 15 a 17 anos de idade não frequentavam a escola e não tinham educação básica, totalizando um contingente de quase 750 mil jovens. Desses, 60% não tinham chegado a concluir o ensino fundamental. Olha só, não concluíram o ensino fundamental. Percentual mais elevado que o observado para o restante da população adulta e cerca de 70% dos responsáveis dos domicílios em que esses jovens moravam não concluíram o ensino fundamental. Ou seja, não só a relação aqui desses jovens, só 60% não tinham chegado a concluir o ensino fundamental, como também ó, 70% dos responsáveis dos domicílios onde esses jovens se encontram também não concluíram o ensino fundamental. É aquele ciclo vicioso. O pai não estudou, de repente não consegue também fazer com que o filho estude. Dos quais 15%, então quer dizer que desses 70% que não, né, dos responsáveis, em que de domicílios em que moram jovens sem concluir ensino fundamental, desses aí, 15% nem tinham instrução formal, ou seja, analfabetos mesmo. O quadro de fragilidade desta faixa etária é agravado por outro dado da PNAD, dessa pesquisa. 33% dos jovens de 15 a 17 anos de idade estavam fora da escola por falta de interesse, o que confirma a inadequação da escola que é oferecida aos jovens brasileiros. Sim, está-se diante de uma imensa responsabilidade. Bom, então, lá na questão 3, diz que depreende-se do texto que há persistência da desigualdade social no grupo de adolescentes e jovens com pouca ou nenhuma instrução. Então, perfeitamente visível, que praticamente nem precisaria voltar ao texto para saber que está certo. Mas só para poder ter certeza, você pode vir aqui no primeiro, segundo, terceiro, cá no finalzinho do terceiro parágrafo, e ler aqui, ó. Mas, afinal, quem são os adolescentes e jovens que estão ficando para trás? Então, quer dizer, são esses adolescentes e jovens que estão contidos aqui na questão 3, que fala que há persistência da desigualdade social, então eles estão ficando para trás. Quais são eles? Quem são eles? Pode-se qualificar esse público por pelo menos duas perspectivas. Olha, os que estão no sistema educacional e apresentam baixos níveis de aprendizagem e os que deixaram a escola com baixa instrução. Então, esse aqui é o contexto da desigualdade, o contexto da fomentação da desigualdade no país. Então, a persistência da desigualdade vai residir realmente nesses jovens, adolescentes e jovens com pouca ou nenhuma instrução formal. Certíssimo.
é o que dá para depreender mesmo do texto. Não tem como dizer que não pode, que não se pode chegar a essa conclusão. Perfeitamente visível. O texto como um todo mostra isso, e esse trecho especificamente confirma. Na questão 4 do texto se infere que mais da metade da população de adolescentes e jovens brasileiros com idade entre 15 e 17 anos não tem educação básica. Bom, então você vem aqui nesse quarto, no 1, 2, 3, no quarto parágrafo, no último parágrafo, e você vai ver que aqui falou-se muito sobre porcentagem. Então, aqui diz na questão mais da metade da população de adolescentes e jovens. Então, aqui nós temos que 8% da população de 15 a 17 anos de idade não frequentavam a escola e não tinha educação básica. Então, aqui está dizendo que mais da metade da população de adolescentes e jovens brasileiros entre 15 e 17 anos não tem educação básica. Então, infere-se essa informação é aqui neste trecho. Mas, ali disse mais da metade, aqui diz aproximadamente 8% da população de 15 a 17 anos não frequentavam a escola e não tinham educação básica. Então, a resposta está perfeitamente concluível aqui, mas está errada, não é a metade. Né? Já está ruim só com 8% que não tem a educação básica. Imagina se fosse a metade deles. Então, errado a número 4. E vamos à questão 5, que diz que, de acordo com o texto, então, se é de acordo com o texto, a resposta vai estar lá. Não precisa de eu fazer mirabola, nenhuma ginástica aqui com o cérebro, que eu vou achar a resposta facilmente, ok? De acordo com o texto, os adolescentes e jovens que estão em defasagem educacional, não lhes sendo garantido o direito fundamental à educação, apresentam baixos níveis de aprendizagem escolar ou abandonaram a escola com baixo nível de instrução formal. Na realidade, essa questão 5 dá para a gente perceber que ela está certa só pela afirmação aqui. É lógico que quem está com defasagem educacional é perfeitamente compreensível que é porque eles não tiveram acesso à educação, ou apresentam baixos níveis de aprendizagem escolar, ou abandonaram a escola. Isso é lógica para a pessoa estar em defasagem educacional, porque a pessoa pode estar frequentando a escola normalmente, pode estar com defasagem educacional, porque às vezes talvez ela possa ter um problema que a impede de aprender com a mesma qualidade, com a mesma velocidade que outras crianças, que outros jovens, que outros adolescentes. Mas nós não estamos falando, não é desse fator específico, nós estamos falando de jovens e adolescentes normais e que estão em defasagem. Então, com certeza a gente já conclui que é por causa desses fatores relacionados na questão. E está certo. Mas, para você não ficar só com essa questão de vou responder só interpretando o enunciado, aqui, ó, leia o terceiro parágrafo e você vai ver que jovens e adolescentes, especialmente jovens e adolescentes, é fundamental que a sociedade se mobilize sobre o assunto, porque eles estão ficando para trás. Eles ficando para trás aqui é no contexto de faltar a educação. Já falou que não estão tendo seu direito à educação. Aí depois, não podemos levar em conta local de moradia, cor e sexo para definir o futuro dos cidadãos. Algumas pessoas já foram perdidas pelo caminho, ou seja, faltou a educação e aí entra quem? O Atlas da Violência para divulgar que 55% dos homicídios ocorreram entre jovens que não tinham ensino fundamental completo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que a defasagem educacional não está sendo garantido o direito à educação, ou seja, apresenta baixo nível de aprendizagem escolar ou abandonou a escola. É isso aí, está bem claro aqui no terceiro parágrafo, certo? Olha só, continuando, olha, outras pessoas sem suficiente educação formal de qualidade seguem para uma vida cheia de restrições. Depois continua. Quem são os adolescentes e jovens que estão ficando para trás? Agora mata a resposta. Pode-se qualificar esse público por pelo menos duas perspectivas. Os que estão no sistema educacional e apresentam baixo nível de aprendizagem escolar, olha aqui, apresentam
baixo nível de aprendizagem escolar e os que deixaram a escola com baixa instrução ou abandonaram a escola com baixo nível de instrução. Quer mais? Então, está mais do que dentro do texto para confirmar que, de acordo com o texto, a resposta está lá, ok? Na questão 6, deduz-se, então deduz. Eu não vou encontrar lá como eu encontrei a anterior, mas eu vou ler algo ali que vai ser o bastante para que eu tenha certeza da resposta. Que a educação, um direito fundamental, deveria ser priorizada nas políticas públicas como instrumento que colabora para a igualdade social. Bom, se você ler aqui o segundo parágrafo, você vai perceber que aqui fala que um dos meios mais efetivos para enfrentar a desigualdade é a educação. A área que é reconhecida como importante por todos, mas que é historicamente pouco priorizada. Então, só por esse período que eu li aqui no segundo parágrafo, está observando que eu vou deduzir, sim, que a educação é um direito fundamental, deveria ser priorizada, porque aqui está dizendo que ela é pouco priorizada nas políticas públicas, como instrumento que colabora para a igualdade social, está falando que é um dos meios mais efetivos para enfrentar a desigualdade social. Então, não tem a menor dúvida de que o item está certíssimo. Na questão 7, nós vamos ver que, conforme o texto, então, conforme o texto, eu vou encontrar lá bonitinho também. A desigualdade social é resultado do desinteresse dos cidadãos pelas políticas públicas educacionais. Então, ou seja, é como se fosse assim, vamos interpretar o número 7. As políticas públicas educacionais são perfeitas, mas o interesse dos cidadãos as tornam insuficientes para combater a desigualdade, então por isso a desigualdade resulta daí, né? É isso que é o que está dizendo a questão 7. Aí, se eu for lá no primeiro parágrafo, que foi lá que falou desse assunto da questão 7, você vai ver que a desigualdade não é fato dado e exógeno, distante e acidental. É fruto das escolhas do país. Não raras vezes é produzida ou ampliada por políticas públicas não muito bem desenhadas. As políticas públicas nascem das mãos governamentais. Então, quer dizer que se ela é produzida ou ampliada por políticas públicas não muito bem desenhadas, está deixando bem claro que não é o desinteresse dos cidadãos que está fazendo com que essas políticas públicas não funcionem. Não é isso. Então, é errada, certo? A resposta está aqui. É produzida ou ampliada pelas políticas públicas não muito bem desenhadas. É claro que nós todos temos responsabilidade, mas não somos nós, com o nosso desinteresse, que vamos promover a desigualdade social, não. Ela está sendo promovida por causa dessas políticas públicas que não estão sendo bem executadas na educação. Infere-se do texto que... tá certo, número 8. Infere-se do texto que a superação da desigualdade, eu vou concluir que a superação da desigualdade consiste na necessidade de reconhecê-la como um produto coletivo reproduzido no meio social, cujas soluções dependem da tomada de decisão dos governantes. Beleza. Até o enunciado da número 8 está confirmando nosso raciocínio na questão 7, ok? E lá no primeiro parágrafo, nós vamos ver assunto que dá para nós sabermos se está certo ou errado. Olha só, Brasil, não precisa ler tudo não, basta aqui, ó. A desigualdade não é fato dado, distante e acidental, ela é fruto das escolhas do país, é produzida ou ampliada por políticas públicas não muito bem desenhadas. Para superá-la, em primeiro lugar, é preciso admitir que a desigualdade é nossa, então, reconhecê-la como produto coletivo, está batendo, né? É nossa, e que nós a reproduzimos. E olha, nós a reproduzimos, então se nós a reproduzimos, ela é reproduzida no seio social. Bateu de novo. Para superá-la, é preciso admitir que a desigualdade é nossa e que nós a reproduzimos. Em segundo, então esse é um fator. Outro fator
que nós temos que admitir é que as soluções passam pelas escolhas que o país fará. Então, as soluções dependem da tomada de decisão dos governantes, perfeitamente. Não é à toa que esse país está com letra maiúscula aqui, que é para representar o Estado, o governo ou os governantes. Então, certíssima. E vamos para machismo e feminismo. Qual a diferença entre machismo e feminismo? Machismo é um comportamento fundamentado na compreensão de que os homens são superiores às mulheres. O feminismo é um movimento social, político e filosófico que se opõe a essa concepção e visa a igualdade entre os gêneros. Então, nesse primeiro parágrafo lido aí, já observa a diferença entre machismo e feminismo perfeitamente quando diz que machismo se fundamenta na compreensão de que alguns homens, se não a maioria, se acham superiores às mulheres, eles se acham melhores do que as mulheres. Agora, o feminismo, a mulher não se acha melhor do que o homem. É um movimento social, político e filosófico que se opõe a essa concepção visando a igualdade entre os gêneros. Nós queremos a igualdade, nós queremos ser melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Podemos fazer coisas diferentes, mas cada coisa que cada um faça é coisa necessária para todos. Então, não podemos dizer que o homem faz é mais importante do que o que a mulher faz, além do que, hoje em dia, já não está havendo muita diferença entre o que um e o outro faz. Praticamente a mulher já faz tudo o que o homem faz, e não precisa fazer tudo para ter direito à igualdade, não. Nós somos iguais, sim, mas a pessoa, quando ela é machista, ela não quer reconhecer isso. Bom, então, uma análise do primeiro parágrafo. O machismo baseia-se na cultura patriarcal que associa a figura do pai a uma liderança, que pode ser transposta para todas as áreas do desenvolvimento social. Então, ali dentro da casa, o pai que lidera, lá fora, então, é o homem que vai mandar, é assim, né, que se baseia o machismo. Assim, pela concepção machista, a mulher desempenha um papel de subalternidade em relação ao homem, servindo e obedecendo. Pois é, na concepção machista, a concepção da mulher, sabe-se que isso está muito ultrapassado, certo? Ou seja, as pessoas que ainda seguem essa linha de pensamento só vão vivendo no mundo que se diz desenvolvido, mas elas próprias não se desenvolvem em nada, estão atrasadíssimas. Entretanto, o feminismo tem em consideração que os indivíduos são iguais dentro de uma sociedade, não possuindo nenhum tipo de determinação biológica que imponha uma hierarquia. Não é porque nasceu fisicamente diferente que é melhor. E por que seria o físico masculino que ia trazer para a concepção de ser homem, de ser melhor? Por que não seria da mulher, né? Então, quer dizer, é simplesmente aquela questão da figura do pai, da cultura patriarcal. Só isso aí mesmo. O feminismo aponta para a necessidade de discussão sobre o desempenho desses papéis, em vista da construção de uma sociedade mais justa. Opõe-se ao machismo, mas não é o seu contrário. Não tem como objetivo submissão dos homens. Isso é muito bem colocado. Feminismo não é o contrário de machismo, não, porque se fosse, o machismo é o homem querer ser melhor do que a mulher. E a mulher não quer ser melhor do que o homem, ela quer ser igual, ela quer ter tratamento igual, respeito e consideração. É isso que a mulher quer. O machismo, sustentado pela dominação masculina, busca desenvolver a ideia de diferenciação, hierarquização e submissão das mulheres. O feminismo visa a equidade, igualdade de direitos e respeito às diferenças identitárias e a justiça social. Bom, a questão 9 trata desse texto. Em relação ao texto, analisa as assertivas. Machismo é um comportamento fundamentado na compreensão de que os homens são mais fortes que as mulheres e a equidade deve prevalecer. Opa, equidade quer dizer igual. Então, o machismo não vê, quem é machista não vê equidade entre homem e mulher, não.
está sempre achando que o homem é superior. Então, a número 1 está errada porque trouxe esse fator aqui de equidade que não tem nada a ver com machismo. Então, a número 1 não pode entrar na resposta. Então, aqui na letra A tem 1, eu já estou eliminando, e as outras continuam. Na cultura machista, os indivíduos são iguais dentro de uma sociedade, porque machismo não tem nada de igual. Então, a 2 também está fora, sai a letra B, permanece em C e D. O machismo baseia-se na cultura patriarcal, até agora está indo, beleza, que associa a figura do pai a uma liderança, perfeito, que pode ser transposta para todas as áreas do desenvolvimento social. Aí sim, aí está correto. Então, a 3 está nas duas, então continuam as duas na disputa. O feminismo opõe-se ao machismo e apregoa a superioridade. Não. Mulher é inteligente, sabe que ela não é superior a ninguém, que ela é igual. Né? Nós somos seres iguais, guardadas as diferenças, é lógico, porque cada um tem sua particularidade, cada sexo tem sua particularidade, o que não diminui nenhum dos dois, certo? E as mulheres inteligentes sabem disso. Agora, mulheres e homens devem lutar juntos pelos direitos humanos. Isso aqui, beleza. Essa segunda parte ficou boa, mas essa de superioridade, sinto muito, a mulher não se vê assim, tá? Então, a 4 não entra na resposta, portanto, é a letra C. Na próxima questão, ou melhor, nas próximas 10, 11, 12 e 13, nós vamos basear neste texto. A questão 10 diz que, segundo o texto, os padrões de consumo promovidos pelas aglomerações urbanas são irreversíveis. Irreversíveis, o que justifica a necessidade de se repensar o planejamento das cidades. Então, já interpretemos aqui a questão 10. Então, irreversível tem um prefixo i, que quer dizer que tem sentido negativo. Reverter é que pode voltar. Então, quer dizer que não tem conserto, certo? Não tem volta. Não se pode reverter. Entendendo a questão 10. Na questão 11 diz que, de acordo com o texto, há uma tendência de discussões com vistas a minorar impactos negativos das ocupações urbanas e promover adaptabilidade do ordenamento territorial e da distribuição socioespacial das cidades às suas condições regionais. Então, vamos lendo para ver se o que nós compreendemos dessas duas está certo ou errado de acordo com o texto. O mundo urbano já abriga mais da metade da população do planeta. E os processos de urbanização espalham globalmente, mas de forma desigual, tanto os benefícios quanto as crises da ocupação urbana do espaço. Com isso, o planejamento urbano e a gestão das cidades e áreas metropolitanas vêm sendo inseridas em discussões na busca de alternativas para a urbanização e para o desenvolvimento urbano, a fim de mitigar os impactos nocivos e adaptar o ordenamento territorial e a distribuição social das cidades às condições de ambiente e clima locais e regionais. Esse trecho aqui já está bem ligado à questão 11. Então, veja bem, eu acho que já dá para responder, quer ver? Deixa-me ler só mais esse pedaço aqui. O movimento de repensar o planejamento das cidades para que se obtenha um modelo e que o desenvolvimento urbano possa ser mais social e ambientalmente sustentável passará a ser essencial daqui a alguns anos, considerando-se tanto as desigualdades que esses processos carregam em si, quanto os problemas ambientais e climáticos desencadeados por eles. Por um lado, uma parcela da população urbana usufrui dos avanços técnicos, científicos,
da infraestrutura e do conforto que a vida urbana e sua produção econômica disponibilizam. Por outro lado, grande parte do mundo sofre com as consequências socioeconômicas das políticas econômicas e de expansão de mercados que promovem exclusão, desigualdade e vulnerabilidade no mercado de trabalho e na gestão e no planejamento urbanos. As cidades, sejam elas grandes aglomerados como metrópoles ou pequenas comunidades, enquanto aglomerações urbanas, são permeadas em diversos níveis por questões de desigualdade socioeconômica e questões que envolvem uma mudança de discurso para melhorar as condições ambientais, como propostas de consumo consciente e saneamento básico. O meio urbano e o padrão do desenvolvimento urbano são um desafio quando se considera promover mudanças nos padrões insustentáveis de consumo. Bom, então, essa questão 10 diz que, segundo o texto, os padrões de consumo, eu estava lendo agora, no final do texto, sobre isso, os padrões de consumo promovidos pelas aglomerações urbanas são irreversíveis, o que justifica a necessidade de se repensar o planejamento das cidades. Então, aqui está dizendo que envolve, por questão de desigualdade socioeconômica, questões que envolvem uma mudança de discurso para melhorar as condições ambientais, como propostas de consumo consciente e saneamento básico. O meio urbano e o padrão do desenvolvimento urbano são um desafio quando se considera promover mudanças nos padrões insustentáveis de consumo. Então, o que nós temos aqui? Os padrões de consumo promovidos pelas aglomerações urbanas são insustentáveis, quer dizer, não são de forma sustentável, mas não são irreversíveis. Se eles fossem irreversíveis, que não se pudesse reverter, então não adiantava estar procurando solução, porque não já tinha dito que não tinha como resolver. Então, por isso, esta é errada. Eles são insustentáveis, esses padrões, mas não são irreversíveis. Ou seja, temos que buscar a forma de eles se tornarem sustentáveis, mas tem como reverter a situação. Por isso a 10 é errada. A 11 diz que, de acordo com o texto, há uma tendência de discussões com vistas a minorar impactos. Aqui nós vimos que diz que a fim de mitigar os impactos. Então, mitigar é diminuir, é sinônimo de diminuir. Então, veja bem, de acordo com o texto, a resposta está lá, é aquilo que eu digo, a resposta está dentro do texto, não precisa ser com as mesmas palavras. Lá tem mitigar, que significa diminuir. Aqui tem minorar, minorar é ficar menor. Então, se está menor, está diminuindo, então está indo certo. Minorar impactos negativos e mitigar os impactos negativos e das ocupações urbanas e promover a adaptabilidade, depois vem aqui, e adaptar o ordenamento territorial, então, aqui, adaptabilidade do ordenamento territorial, tá vendo que é do mesmo jeito, e da distribuição socioespacial das cidades às suas condições regionais. E a distribuição socioespacial da cidade e as condições de ambiente, clima, locais e regionais, ou seja, as suas condições regionais. Está certíssimo. A questão 12 disse que para que nós que se possa depreender aqui do texto que planejamento das cidades e sustentabilidade social e ambiental são aspectos que deverão ser pensados separadamente. Então, fazendo uma análise inteligível da questão 12, já dá para ver assim, mas se eu quero planejar as cidades de forma e a sustentabilidade social e ambiental das cidades, isso não pode ser analisado separado. Então, eu já penso que a lógica da questão já me faz pensar que ela esteja errada, certo? E se você for lá nas linhas 1 a 10, o mundo urbano já abriga mais da metade da população do planeta e os processos de urbanização espalham globalmente, mas de forma desigual, tanto os benefícios como as crises de ocupação. Com isso, o planejamento urbano, olha só, é aqui que está a nossa resposta, olha, o planejamento urbano e a gestão das cidades
certo? Aqui, ó, planejamento das cidades e a sustentabilidade social e ambiental, né? E áreas metropolitanas vêm sendo inseridos em discussão na busca de alternativas para a urbanização e para o desenvolvimento urbano, a fim de mitigar os impactos nocivos e adaptar o ordenamento territorial e a distribuição social das cidades nas condições de ambiente e clima locais e regionais. Então, quer dizer que aqui você está vendo claramente que não pode separar, está falando que vai incluir, tem que incluir tanto um quanto o outro, o planejamento urbano e a gestão das cidades, né, em discussões na busca de alternativas para a urbanização, para diminuir os impactos. Então, olha, errado, não tem como de separar, tem que ser tudo junto, certo? Então, a 12, errado. E vamos para a 13. Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, sem prejuízo. Então, quer dizer que eu vou fazer uma substituição aqui, ó. Nós vamos fazer uma reescrita, ó. O trecho poderia ser reescrito, mas sem prejuízo da correção gramatical e da coerência. A gramaticalidade vai continuar perfeita e a lógica do texto também não vai mudar o sentido. O trecho é: uma parcela da população urbana usufrui dos avanços técnicos científicos, da infraestrutura e do conforto que a vida urbana e sua produção econômica disponibilizam. Agora, reescrita. Uma parcela da população urbana usufrui dos avanços técnicos científicos, da infraestrutura e do conforto. Você percebe que até aqui, conforto não mudou nada do trecho anterior, certo? E do conforto disponibilizados pela vida urbana, do conforto que a vida urbana e sua produção econômica disponibilizam. Então, quer dizer que isso aí, tudo que nós lemos até agora, são disponibilizados, sim, pela vida urbana. Então, eu posso continuar colocando certo aqui, ó. E do conforto disponibilizados pela vida urbana, até aqui está perfeito. E pela produção econômica deles. Então, aqui, ó, que a vida urbana e sua produção econômica disponibilizam. Então, olha só, a única coisa que eu tenho diferente aqui é esse deles, que eu não tive lá em cima, a não ser a ordem dos trechos também. Então, que a vida urbana e sua produção econômica disponibiliza. Então, quer dizer que a vida urbana, a produção econômica da vida urbana disponibilizam tudo isso que eu li anteriormente, certo? Agora, trocou isso por deles. Só de você analisar a lógica, se é a vida urbana feminina, sua produção econômica, a produção econômica feminina também, mesmo que esse deles estivesse substituindo, então, esse termo, tinha que ser delas, né? Tinha que ser delas, porque é tudo feminino. Então, já viu o erro aí. E, na realidade, não é, se você falar assim, é daquilo que veio antes. Aquilo que veio antes, olha, avanços técnicos científicos, infraestrutura, conforto, são fatores disponibilizados pela vida urbana e a produção econômica da vida urbana. Então, não tem nada de pensar que esse deles se refere a esses fatores anteriores, certo? Não é. Então, aqui o deles ficou errado, ficou incoerente. Se quiser fazer alguma mudança aqui, mas manter o mesmo sentido, deveria ser disponibilizados pela vida urbana e pela sua produção econômica, quer dizer, ia ficar do mesmo jeito, e pela sua produção econômica, ou então, e pela produção econômica dela, ou seja, da vida urbana, certo? Ou da produção econômica da vida urbana. Então, esse deles está fora do contexto, por isso errado. E veja bem que foi só essa palavra que tornou errado, o resto está tudo de acordo na reescrita, ok? Então é isso aí. Por hoje é só e vamos aguardar a próxima, se Deus quiser. Continue estudando e até mais.